Café com queijo, Corpos em construção, de Renato Ferracini. Capítulo Corpo subjétil, construindo um. Em arte, tudo está naquele nada. Tolstói. O grande paradoxo do artista é ter de tornar invisível a visibilidade do artifício com que torna visível esse invisível. Virgílio Ferreira. Olho para o corpo subjétil como uma espécie de linha de fuga positiva do plano de organização, pois é corpo em arte, criação. Ele é um transbordamento do corpo cotidiano, um corpo nômade, pois cria um território sobre sua desterritorialização. É no território intensivo do corpo cotidiano, nessas forças de impulsão, que o corpo subjétil nasce e se reterritorializa. Mas seu habitat não pode ser definido como um corpo sem órgãos, mas sim com uma possibilidade proporcionada por esse plano, pois o corpo subjétil possui sim um organismo e uma organização própria, sendo, portanto, um agenciamento desse território intensivo. Paradoxalmente, ele não para de ser, ao mesmo tempo, linha de fuga e seu próprio agenciamento, território dessas linhas. Possui uma certa organização formal, que o realiza e atualiza, ações físicas em sua ordem muscular, e também, ao mesmo tempo, essa mesma ação física muscular formalizada no tempo-espaço, atualização, possui uma abertura para uma zona de intensidade que virtualiza esse atual formal, abrindo-o a conexões outras. O corpo subjétil, enquanto monumento, ou seja, enquanto ser de sensação independente que se conserva em si, mantém uma zona virtual intensiva e um ponto atual mecânico e formal ao mesmo tempo. Busca fugir dos estratos e agenciamentos de opinião e da doxa, tentando redimensionar, desautomatizar o corpo cotidiano, definido pelo plano de organização, gerando linhas de fuga e desterritorializações e, ao mesmo tempo, encarna e territorializa essas linhas de fuga em formalização espaço-temporais, contraindo essa formalização no próprio corpo e que serão os pontos virtuais de retomada e recriação dessas mesmas ações físicas quando em estado cênico. Nota de rodapé. Mais adiante farei uma reflexão sobre essa contração, como pontos virtuais de retomada e recriação dessa mesma ação em estado cênico. Fim da nota de rodapé. Estando em uma zona de intensidade virtual, mas também atual em sua formalização, o corpo subjétil estará aberto a outras conexões intensivas e, portanto, a devires e contatos com ele mesmo e com outros corpos nessa zona de acontecimentos, vizinhanças, esseidades, devires moleculares e imperceptíveis. Uma zona de vizinhança. Esse território criado pelo corpo subjétil possui um tempo aiônico, que é o tempo do acontecimento, não cronológico, ou seja, o corpo subjétil possui um tempo próprio virtual. Mas isso somente será possível se potencializado e proporcionado por uma zona de organização do próprio corpo subjétil como suporte formal dessa virtualidade. Em realidade, e buscando ser mais preciso, não é o ser de sensação que encarna no corpo subjétil em um processo de atualização formal, mas, ao contrário, é o próprio processo formal do corpo subjétil que entra na sensação, nessa zona virtual e intensiva. O corpo subjétil é paradoxal, porque atualiza o acontecimento virtual, mantendo sua virtualidade enquanto campo intensivo, justamente porque mergulha a ação física formal no campo intensivo e não o contrário. A capacidade do ator de realizar esse movimento é o que chamei acima de tecné, ou simplesmente técnica.
É exatamente por isso que, não estando nem completamente em um campo intensivo, nem completamente em um campo de organização, o corpo subjétil deverá ser pensado em seu próprio território, esse território que potencializa o corpo cotidiano e o transforma em corpo em arte. Precisamos preparar, pressionar, forçar o caminho para a construção de um corpo subjétil. Este é uma potência do corpo cotidiano, e este último sendo definido por dobras de estratos de saberes e forças de relações de poderes. Sendo uma organização, um organismo delimitado por um plano de organização, adensado dentro e por sobre uma zona de intensidade, corpo sem órgãos. O corpo subjétil deverá ser construído, pesquisado, experimentado e, geralmente, esse processo requer muito tempo, além de muitas decepções e fracassos. Portanto, precisamos criar um espaço de pressionamento e de pesquisa para procurar no corpo cotidiano organizado e territorializado pequenas linhas de fuga e pontos de respiro das doxas, para depois de encontradas essas linhas, possam ser elas codificadas e passíveis de recriação no momento do estado cênico. Devemos dizer que, para nós, atores, o trabalho prático de construção de um corpo subjétil vem tão simplesmente do próprio trabalho realizado no corpo pelo corpo em momentos anteriores de trabalho cotidiano, e isso significa trabalhar o corpo cotidiano em suas possibilidades de linhas de fuga. Pré-expressividade, anterior a qualquer conotação de construção de cena ou espetáculo. Em nosso jargão, damos o nome de treinamento a esse trabalho cotidiano. Nesse sentido, o trabalho de treinamento pré-expressivo cotidiano do ator realiza-se por um movimento helicoidal, no qual o corpo se descobre em suas potencialidades poéticas, formais e orgânicas, enquanto o corpo, reincorporando essas descobertas nele mesmo para, a partir desse novo corpo reestruturado, reiniciar um novo processo de descoberta e reincorporação e assim ad infinitum. Nesse sentido, o trabalho de busca e descoberta do ator nunca termina. Essas descobertas, sejam elas possibilidades de manipulação de densidades musculares, o que poderíamos chamar de manipulação de energia, ou ações físicas desautomatizadas, dançadas no tempo e espaço, quando codificadas, ou seja, quando forem passíveis de retomada enquanto recriação, não serão em si a célula artística do ator, mas, na realidade, serão como portas para o momento criativo do estado cênico. A poesia do ator, sua célula criativa, não é, dessa forma, a ação física codificada em sala de trabalho, no momento pré-expressivo de treinamento, mas sim essa ação física codificada como possibilidade de recriação dela mesma no momento da atuação. A poesia do ator está no momento do estado cênico, e não no trabalho pré-expressivo. No trabalho pré-expressivo, a construção do corpo subjétil é um esforço na tentativa de expandir o corpo cotidiano. Nosso trabalho prático não é matar o corpo cotidiano, para fazer nascer dele um corpo subjétil, mas, pelo contrário, é buscar transformar, transbordar e desautomatizar o corpo cotidiano, expandi-lo em sua potencialidade para que dele nasça o corpo artístico enquanto suporte e ser de sensação existente per se naquele momento efêmero do estado cênico. E é a busca desse corpo subjétil construído ou reconstruído a partir do corpo cotidiano que faz que cada ator, dentro da proposta de trabalho do Lume, tenha sua própria técnica pessoal e única. Assim como cada um, através de sua história de vida, singular e social, possui uma maneira particular de agenciamento, corporificação e atualização dessas vivências, criando para si seu próprio corpo cotidiano. Cada ator, na construção de seu corpo subjétil,
construído a partir da desconstrução e reconstrução do corpo cotidiano, possuirá também seu próprio corpo subjétil, transbordando ações físicas pessoais e únicas, criando dessa forma uma técnica, tecné, pessoal de atuação, que somente existirá em sua forma plena no momento da cena. Enquanto atores, nosso movimento em direção à construção desse corpo subjétil se realiza, portanto, em um mergulho cotidiano de descobertas nos fluxos mutáveis de partículas, estratos, relações de poder, linhas, dobras e memórias que dimensionam o corpo cotidiano, criando linhas de fuga para estados intensivos que se transbordam e são corporificados, realizando uma ressignificação desses fluxos e partículas, criando assim novos códigos corpóreos que serão, em última instância, fissuras, fendas e redobras dos mesmos estratos e agenciamentos que realizam o mesmo corpo cotidiano. Assim sendo, esse mergulho e transbordamento corporificado e ampliado de partículas e fluxos do corpo cotidiano realiza-se não enquanto uma busca de essência individual ou social, mas por um movimento, um fluxo-refluxo contínuo, um mergulho em uma busca contínua que se transforma em ação física, no qual essa própria ação física causa um outro mergulho para uma nova busca que gera outra ação física, em micro ou macro densidades musculares sucessivamente. Continuidade orgânica, entrelaçamento. O ator em treinamento, em trabalho pré-expressivo na busca por um corpo subjétil, realiza-se por esse movimento. Ator enquanto fluxo, refluxo e busca de linhas de fuga e desterritorializações através da expansão do próprio corpo cotidiano em corpo subjétil. Portanto, seja qual for a definição do corpo cotidiano dentro do plano de organização, o ator, dentro desse próprio plano, busca transbordá-lo, destruir suas linhas de borda, ultrapassar suas fronteiras, reorganizá-lo, movimentá-lo, desestruturá-lo. O ator, enquanto criador, é devir, linha de fuga, ou, em outras palavras, o ator, enquanto busca e fluxo, constrói o corpo subjétil na expansão do corpo cotidiano e transformando em linha de fuga das próprias partículas e linhas que, porventura, venham a definir o corpo cotidiano no plano de organização em que ele se insere. Desestruturar e desestabilizar a estrutura e ou desestrutura, função do ator enquanto trabalho pré-expressivo na construção de seu corpo subjétil. A tentativa de construção de um corpo subjétil é permeada por fluxos e refluxos contínuos. Ele é devir. O corpo subjétil se realiza por ele, além de fluxo e refluxo, uma busca, transformação e transbordamento de fronteiras para o mundo, através de ressignificações e reconstruções dele mesmo. É recriação eterna de outros mundos e perceptos, outros afectos, novas maneiras de sentir. O artista acrescenta sempre novas variedades no mundo. Deleuze e Guattari, 1992, página 227. E como o ator busca essa recriação em contínuo? Ele busca no corpo cotidiano e através dele. O ator transborda suas partículas e fluxos do corpo cotidiano, reconstruindo um corpo subjétil. O trabalho de ator é busca e transbordamento no corpo, do corpo, através do corpo, para o corpo. Mas não devemos definir a busca de construção do corpo subjétil nem como circular, pois nunca retorna ao mesmo ponto, nem como uma linha em seta que aponta para um interno, ou um centro fixo e imutável, no qual reside alguma verdade única ou essência interior imutável, nem como uma linha em seta que aponta para um fora, numa busca por uma ascese espiritual ou de qualquer absoluto que se encontre fora dele,
mas a busca de construção do corpo subjétil se realiza como uma espiral que nunca toca o mesmo ponto, mas retorna em ciclos de eterna reconstrução de seu próprio corpo, uma espiral realizada através do corpo, no corpo, pelo corpo e para o corpo. Assim, o trabalho de ator não se realiza circularmente, mas por uma helicoidal infinita. Até aqui, sob o olhar de formador, refletimos através de assinaturas várias o corpo cotidiano e verificamos, em sua constituição, um espaço possível de formação inerente a ele mesmo. Dobra do fora, memória. Do pressionamento e trabalho sobre essa dobra. Esse trabalho de respiro latente no próprio corpo cotidiano. O corpo subjétil pode ser construído e pressionado. Vimos também que o corpo subjétil, por estar em um espaço entre, virtual, atual, forma organicidade, plano de organização e consistência, deve ser pensado em seu próprio território que, enquanto multiplicidade, engloba até mesmo o corpo cotidiano. Pensemos então, a partir de agora, alguns dos elementos constituintes desse corpo subjétil dentro de seu próprio território. Tempo-espaço outro que, ao mesmo tempo, possui elementos concretos e atuais que deslizam e entram por dentro e por sobre elementos virtuais e invisíveis, gerando novos afectos e perceptos, novos seres de sensação. Um território paradoxal e extremamente complexo por natureza. Território, esse, da própria arte. E, para tanto, mudemos o olhar. Não mais um olhar de formador, mas agora um olhar de ator. Ator e artista que tenta destrinchar como um corpo subjétil é construído, quais são seus elementos constituintes tanto pré-expressivos como expressivos. Como formador até agora, assumimos paradoxos, diagonalizamos dicotomias e dualidades e, por isso mesmo, geramos multiplicidades. Pois bem, como pensar esse corpo em arte dentro desse território múltiplo? Como ele nasce, como ele se recria a cada espetáculo, como ele cria uma zona de vizinhança que engloba o espectador? E, pela própria mudança de olhar, talvez se mude também a forma do discurso que, agora, será crivado de reminiscências e lembranças formais e sensíveis, buscando recriá-los como conceitos. No lume, esse espaço que chamamos de treinamento pré-expressivo pode ter, inicialmente, várias etapas que podem ser chamadas de treinamento energético, treinamento técnico e trabalho de codificação. Porém, essa divisão é extremamente artificial e abstrata, pois, em uma etapa posterior ao simples aprendizado mecânico dos trabalhos, esses treinamentos se perpassam um no outro, formando um só bloco pré-expressivo a caminho do corpo subjétil. Não entrarei em maiores detalhes sobre a prática operacional de cada um, pois isso já foi realizado em meu trabalho anterior. Nota de rodapé. Maiores detalhes sobre o trabalho pré-expressivo inicialmente aplicado no lume e sobre os treinamentos energéticos, técnico e também vocal. Ler em meu trabalho anterior A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator. O capítulo Processo de um Ator Não Interpretativo Proposto pelo Lume. Páginas 133 a 190. Ver também no CD-ROM que acompanha esse trabalho exemplos audiovisuais de trabalhos e exercícios desses treinamentos. Fim da nota de rodapé. Treinamento energético e técnico. Mas poderia realizar uma complementação nesse trabalho dizendo que o treinamento energético é um espaço no qual o ator passa por uma espécie de desautomatização forçada. O trabalho de treinamento energético busca quebrar as doxas e os vícios no ator para que ele possa dar, senão um livre curso, mas a possibilidade de aparecimento de pequenos campos de vivência intensiva que, dentro do lume, chamamos de energias potenciais do ator. E como, na prática, conseguir isso?
Luiz Otávio Burnier, embasado nas pesquisas de Grotowski, acreditava que a exaustão física poderia ser uma porta de entrada para essas energias potenciais, pois, em estado de limite de exaustão, pequenas linhas de fuga desses estratos podem aparecer. No início, trabalhávamos muitas horas seguidas nesse estado de exaustão, e nessa condição o corpo expressava o tempo todo. Enquanto construção do corpo subjétil, nesse transbordamento e desautomatização do corpo cotidiano, poderíamos dizer que o trabalho pré-expressivo para o ator não deixa de ser expressivo, mas é uma expressividade ainda para si mesmo e não na relação com o outro. Seja no trabalho do treinamento energético, seja no de treinamento técnico, seja no trabalho de treinamento de codificação de ações, o corpo sempre está expressando, ou seja, criando pressões, espremendo, expandindo e transbordando seu corpo cotidiano. Mas esse momento ainda não é expressivo no sentido do estado cênico. Convém dizer que o termo expressar para si mesmo não significa entrar em um universo ensimesmado, mas realizar expressões, ações projetadas para o exterior ou para o outro, mas sem cogitar a presença do espectador. Nesse sentido, o treinamento energético é um trabalho de expressão para si, para fora e para o outro em livre curso. O ator tem a possibilidade de simplesmente expressar e buscar fugir de suas doxas e clichês pessoais. Certamente, a esmagadora maioria das ações expressivas que são trabalhadas pelo ator em um treinamento energético são expressões vazias e que mostram apenas clichês e a estratificação singular por que passa o corpo cotidiano. E perceber isso é extremamente angustiante para qualquer ator. Nota de rodapé. E como exemplo dessa angústia podem reler, no início desse trabalho, minhas anotações ante a impotência de não conseguir fugir e sair dessas doxas corpóreas. Fim da nota de rodapé. Mas existem pequenos momentos de revolução, momentos em que adentramos em um campo desconhecido. Não mais luta contra os clichês, não mais exaustão, mas apenas um fluxo corpóreo que nos percorre. Ações físicas fluem, relações com outros atores acontecem de maneira extremamente orgânica. Não significa pensarmos ingenuamente que, nesse momento, conseguimos ultrapassar a linha dos estratos e relações de forças que nos aprisionam e que atingimos uma certa essência humana pura, fixa e imutável, ou seja, que nesse estado somos nós mesmos e encontramos nossa pura identidade. Não há absolutamente nada de imutabilidade e nem de identidade nesse estado, mas existe justamente o oposto. Nesse momento, estamos navegando em linhas de fuga através desses estratos e relações. Adentramos em um campo intensivo no qual estamos em devir, um devir de fluxo, uma espécie de devir que leva a outro devir, um fluxo contínuo de integração consigo mesmo e com o outro que não nos fecha a uma identidade fixa, mas, ao contrário, nos dilui nessa zona intensiva, abrindo-nos para relações em espiral e de vizinhança, seja com o próprio corpo, com o corpo do outro ou com o externo. Como diz Michel Serres, uma tradição pretende que a verdade seja um desvelamento, uma coisa, um conjunto de coisas cobertas por um véu a ser descoberta. Desvelar não consiste em remover um obstáculo, retirar uma decoração, afastar uma cobertura sob os quais habita a coisa nua, mas seguir pacientemente com uma respeitosa habilidade a delicada disposição dos véus, os espaços vizinhos, a profundidade de sua acumulação, o talvegue de suas costuras, para abri-los quando for possível, como uma cauda de pavão ou uma saia de rendas. Serres, 2001, página 78.
Hoje, relendo minhas anotações quando realizava esse treinamento em 1993, percebo alguns momentos desse fluxo que o corpo entrava. Hoje tive uma relação dentro do trabalho energético com a Raquel. Nota de rodapé. Raquel Scott Hirson é atriz do Lume até hoje. Fim da nota de rodapé. A relação pareceu transcender a ideia comum de relação, pois nossa comunicação não era verbal e nem corporal, sequer nos tocamos, e os olhos muito pouco se cruzaram. O estar perto ou longe também não importava muito. Parecia que estávamos nos relacionando em um nível desconhecido para mim até então. Não existia lógica, pelo menos no sentido comum da palavra. Impulsos do que eu poderia traduzir como fúria levavam a momentos quase imediatos de singeleza. Parecia que estávamos interligados por uma espécie de linha invisível que nos conduzia. Não sabia nunca se quem propunha uma ação ou dinâmica era eu ou ela. Estávamos numa espécie de simbiose energética que, para mim, transcendia qualquer explicação lógica e racional. Isso durou muito tempo e o cansaço simplesmente desapareceu. Parece que ultrapassamos a linha da exaustão. De repente, tudo acabou, o fio. Não saberia explicar por quê. Rompeu-se. Tentamos continuar, mas tudo agora era visivelmente mecânico, pois começamos a copiar as ações um do outro, e as ações começaram a ser premeditadas. Percebendo isso, nos separamos e cada um continuou seu trabalho com outras duplas ou com o espaço. Mas alguma coisa havia mudado. Nota de rodapé. Renato Ferracini, Diário de Trabalho, Mímel, 1993. Usei essa mesma anotação em meu trabalho anterior, A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator, na página 141. Fim da nota de rodapé. Mas de que adianta um ator vivenciar esse estado de fluxo no treinamento energético se ele não está em uma posição que mantém os sentidos do corpo em alerta para codificar e possivelmente recriar esse estado em um momento posterior? Não poderíamos confundir essa vivência como simplesmente terapêutica ou mesmo pseudomística, em vez de um treinamento de busca de um corpo subjétil? Na verdade, essas ponderações e questões são pertinentes. Na realidade, o estado de fluxo proporcionado por esse trabalho é realmente uma experiência de vivência. Vivenciando esse estado de fluxo, estaremos mantendo e imprimindo, de certa forma, em nosso passado contraído, essa vivência em estado virtual. Peço permissão para usar uma metáfora que uso para explanar a utilidade do treinamento energético quando ministro workshops de curta duração e utilizo pequenas doses de energético. Realizar o trabalho energético é adentrar em uma sala escura e tatear uma porta de entrada para outra sala escura. Podemos ficar muito tempo dentro de uma sala buscando essa porta até que encontramos uma saída. Mais uma saída para outra sala escura e iniciamos novamente a busca pela segunda porta, e assim sucessivamente. Quando encontramos algumas dessas portas durante um período longo de tempo, imprimimos em nossa musculatura, de maneira virtual, um estado de vivência desse encontro. Terei, portanto, como ator, a memória dessa busca em estado virtual. Depois de alguns anos de trabalho buscando essas portas, o caminho para elas se torna mais fácil. É como se soubéssemos entrar nesse estado através de nossa musculatura, ou, em outras palavras, acabamos adquirindo micropontos de entrada para esse estado virtual que, quando ativados, se expandem e recriam a ação física ou o estado, tanto em sua materialidade quanto em sua organicidade, gerando o estado atual recriado desse estado, físico e muscular, mantendo o próprio estado virtual enquanto intensividade. Stanislavski, de certa forma, já realizava esse trabalho no final de sua vida, quando pesquisava o trabalho com ações físicas. Esse trabalho também encontra pontos de contato com Grotowski, e não são poucas as citações desses dois grandes pesquisadores da arte de ator
sobre o trabalho de busca de desautomatização do corpo e a fuga de clichês. E é também fugindo dos clichês e automatizações que Artaud, com sua voz escrita retumbante, grita e berra em seus textos. Assim, podemos verificar em Stanislavski. O pior de tudo é que os clichês preencherão todos os espaços vazios de um papel a que o sentimento vivo ainda não conseguiu atribuir um corpo sólido. Além do mais, em geral, os clichês precedem ao sentimento, razão pelo qual um ator deve proteger-se com o máximo de consciência contra esses artifícios. Isto se aplica inclusive aos atores de grande talento, capazes de verdadeira criatividade. Stanislavski, 2001, página 34. Em Grotowski. Não procurem métodos pré-fabricados para cada ocasião, porque isso só conduzirá a estereótipos. Aprendam por vocês mesmos suas limitações pessoais, seus obstáculos e a maneira de superá-los. Além do mais, o que quer que façam, façam de todo o coração. Eliminem de cada tipo de exercício qualquer movimento que seja puramente ginástico. Se desejam fazer esse tipo de coisa, ginástica ou mesmo acrobacia, façam sempre como uma ação espontânea contada ao mundo exterior, a outras pessoas ou objetos. Algo os estimula e vocês reagem. Aí está todo o segredo. Estímulos, impulsos, reações. Grotowski, 1987, página 186. Em Artaud, romper a linguagem para tocar na vida é fazer ou refazer o teatro, e o importante é não acreditar que esse ato deva permanecer sagrado, isto é, reservado. O importante é crer que, para isso, é preciso uma preparação. Artaud, 1999, página 8. Em Meyerhold. Ao longo dos ensaios é necessário buscar conseguir que sua interpretação com os objetos se converta em uma sucessão de reflexos, em lugar de ser um truque repetido com aplicação. Meyerhold, 1982, página 133. E mesmo em Blau. No teatro, nós buscamos uma ruptura do plano do ser, através da performance, para o plano do conhecimento. Talvez fosse melhor dizer erupção de um plano a outro. Blau, 1982, página 17. Nota de rodapé. In theater we look for rupture for the plane of being, through performance to the plane of knowing. Perhaps it would be better to say eruption from one plane to the other. Fim da nota de rodapé. Verificamos que, no plano prático de trabalho, alguns pensadores e diretores de teatro buscam o mesmo em um nível básico, uma desautomatização do corpo, uma outra forma de existência. Fugir do clichê e da superficialidade do que se vê e das ações que se pratica, e todos os grandes atores e diretores buscaram trabalhos e exercícios práticos para isso. No Lume, o treinamento energético traz ao nível do corpo a possibilidade dessa busca. E essa desautomatização não pode se confundir com uma busca da expressão de uma pessoalidade. Entrar em um campo virtual de intensividade não é, em absoluto, entrar em um terreno pessoal numa busca de expressão meramente subjetiva ou, ainda, a simples corporificação de desejos pessoais e de lembranças reprimidas em nosso inconsciente. Essas dimensões ainda estão na ordem do clichê. Elas não são as portas, mas ainda o ambiente da sala escura. Será, ao contrário, através do corpo, no corpo e pelo corpo, entrar em um campo de virtualização, de criação, um campo de contágio, Deleuze, de potência de afetar e ser afetado. Um espaço, um território desterritorializado de acontecimentos, de esseidades, que são, em si mesmo, desvanecíveis. Realizar o treinamento energético, mergulhar no corpo cotidiano, é tentar entrar nesse campo de virtualização
e de intensidades, de devires loucos e de partículas em velocidade e lentidão. Buscar entrar em um campo de vizinhança e de contágio consigo mesmo, com o outro e com o espaço, entrando no território do entre, um território nem totalmente organizado, nem totalmente sem órgãos, expressão contínua em fluxo, mas suportado por formas corpóreas expressivas, mesmo que elas fluam sem nenhuma preocupação com retomadas posteriores. Fazer o treinamento energético é buscar mergulhar no presente do corpo e, assim, mergulhar ao mesmo tempo no passado, já que o presente é a duração, a contração última do passado. Mas, ao mesmo tempo, é fugir da memória-hábito, essa também contraída nesse presente, território clássico dos clichês. O treinamento energético é uma busca quase sempre frustrada de mergulhar através do corpo presente, na memória, e mergulhando em nosso presente, em nossa dobra de memória, em nossa dobra de intensidade. Também mergulhar em nosso exterior, já que o interno, nas dobras do corpo cotidiano, é coextensivo ao externo. O treinamento energético é, em última instância, um processo de experimentação do universo do corpo cotidiano enquanto dobras históricas, clichês, dobras intensivas, memória, linhas de fuga tentando tomar contato com o universo e o território do corpo subjétil, ou, em outras palavras, com o universo e o território do corpo cotidiano transbordado nele mesmo, em suas potencialidades, em sua intensividade. Mas essa experimentação do treinamento energético por si mesma não significa em absoluto criar o corpo subjétil. Não se constrói um corpo subjétil somente na experimentação do plano intensivo, mas também na formalização desse plano intensivo vivenciado e experimentado pelo corpo cotidiano. O corpo subjétil é o agenciamento da zona intensiva transbordada pelo trabalho do corpo cotidiano. Um corpo em expressão fluídica, como no caso do treinamento energético, mesmo mergulhado no plano intensivo, não se sustenta enquanto arte, enquanto ser de sensação que se conserva em si. Não adianta em absoluto apenas entrar em sala de trabalho buscando encontrar essas pequenas linhas de fuga do corpo cotidiano, se esse mesmo corpo não possibilitar a formalização para uma ulterior recriação da vivência corpórea dessas mesmas linhas de fuga e dos pontos de respiro em relação ao plano de organização. Se o corpo não estiver preparado ou simplesmente essas linhas de fuga não aparecerem, pois o corpo está tão estratificado que não o permite, ou elas aparecem e se desvanecem sem nenhuma possibilidade de retomada posterior, quando assim o desejamos. Portanto, devemos também criar um espaço de treinamento para proporcionar ao corpo cotidiano uma ampliação de suas possibilidades musculares e de articulação no tempo-espaço, buscando desbloquear pontos de tensão e de estratificação do corpo muscular. Devo frisar, porém, que esse trabalho não é, em absoluto, um treinamento mecânico para simplesmente adquirir musculatura mais forte ou elasticidade corporal mais ampliada, apesar de também proporcionar isso. Em absoluto, é um treinamento atlético. O treinamento técnico para o ator é também uma busca de ampliação e desautomatização do corpo cotidiano através de exercícios que proporcionem ao próprio corpo a incorporação de princípios pré-expressivos. Nota de rodapé. Os princípios pré-expressivos de atuação são elementos recorrentes e comuns que podem ser verificados no corpo em estado cênico, em diversas técnicas codificadas, independente da cultura na qual estejam inseridas suas macroformalizações. É o estudo da antropologia teatral. Falaremos adiante mais cuidadosamente de alguns desses princípios. Fim da nota de rodapé. Vou retomar a frase. O treinamento técnico para o ator é também uma busca de ampliação e desautomatização do corpo cotidiano através de exercícios que proporcionem ao próprio corpo
a incorporação de princípios pré-expressivos de atuação que serão a tecné do corpo subjétil, muito diferente da técnica de hábitos, comer, andar, utilizar os objetos cotidianos, que colocam o corpo cotidiano em relação com o meio social em que vive. Não estou aqui absolutamente diferenciando radicalmente técnica cotidiana e extracotidiana enquanto dois conjuntos completamente independentes, mas somente dizendo que existem princípios que nitidamente são diferenciadores de comportamento, sejam eles, por um lado, cotidianos e comuns, de um estar no mundo do seu dia a dia, e, por outro, um estado cênico-teatral, comportamento dito extracotidiano. O ator busca se habituar a esses princípios extracotidianos, trabalhá-los exaustivamente para que possa operacionalizar a tecné de seu corpo subjétil, incorporando fortemente esses princípios pré-expressivos. Porém, acredito que existam situações do dia a dia em que o corpo cotidiano assume um comportamento dito extracotidiano. Um ataque de cachorro no meio da rua, um assalto à mão armada ou ainda uma situação potencial de acidente de carro colocam o corpo cotidiano em um estado alterado. Em uma situação de ataque de um cachorro, por exemplo, naquele momento em que o cão se aproxima vagarosamente olhando fixamente em seus olhos. Nota de rodapé. Já fui atacado por um cachorro pastor alemão e vivenciei este olhar que se aproxima vagarosamente, ponto fixo nos meus olhos. Difícil esquecer. Fim da nota de rodapé. Instintivamente, nossos joelhos se abaixam, nossa musculatura, de certa forma, fica preparada para reagir. Nossa atividade mental fica focada em apenas um ponto. Nesse estado, certamente, nosso corpo cotidiano está se comportando como em estado cênico, mesmo em uma situação cotidiana. Isso, em última análise, nos leva a crer que o corpo cotidiano já tem, em potência, todos os princípios pré-expressivos de que nós, atores, necessitamos para operacionalizar o corpo subjétil. Mas, enquanto no caso do ataque do cachorro, eles são instintivos, no caso do ator, eles devem ser não instintivos. Devem ser ativados e incorporados sempre que necessário. E para que esse instinto passe a ser consciente no corpo, é necessário muito trabalho. O corpo cotidiano como potência e território primeiro do trabalho de ator, e o corpo subjétil como transbordamento de todas as potencialidades inerentes a esse corpo cotidiano e, ao mesmo tempo, enquanto linha de fuga desse mesmo corpo cotidiano, ao que concerne suas doxas, seus estratos, agenciamentos e territórios, ou seja, seu plano de organização. Nesse sentido, o ator não é um ser especial, detentor de dons inatos e ou divinos, mas apenas um ser que deve trabalhar muito. No Lume criamos e também emprestamos de outras técnicas codificadas e redimensionadas para nosso universo de busca. Trabalhos que proporcionassem aos atores, depois de longo período de treinamento, a incorporação desses elementos pré-expressivos, criando um corpo apto a uma tecné, ou seja, um corpo aberto a adentrar em um campo intensivo, e aí gerar possibilidades de ações codificadas dentro desse campo para uma possível recriação posterior da ação física. Na verdade, trabalhar sobre os princípios e não sobre as formas que contêm esses princípios faz que cada ator dentro do Lume tenha sua própria maneira de incorporá-los, mesmo que realizemos trabalhos coletivos. Cada ator busca, mesmo dentro da coletividade, sua própria maneira de incorporação desses princípios, criando imagens ou não e estímulos singularizados para tal empreitada, gerando uma técnica pessoal de atuação que, em última instância, significa uma maneira singular de operacionalizar esses princípios no próprio corpo subjétil. Dessa forma, o trabalho técnico, longe de pasteurizar o trabalho do ator, proporciona uma maneira particular de formalizar o campo virtual e intensivo do corpo subjétil. Mas quais são, afinal, esses princípios?
Farei aqui um breve resumo deles, ao menos daqueles que considero essenciais e que pesquiso em minhas buscas pela pré-expressividade, seja como ator dentro do Lume, seja como orientador de trabalhos de outros atores e grupos. Nota de rodapé. Um estudo muito mais detalhado e consistente desses princípios pode ser encontrado no livro A Arte Secreta do Ator, de Eugênio Barba e Nicola Savarese. Coloco aqui somente um resumo de alguns deles, além de uma visão particular minha sobre esses princípios. Fim da nota de rodapé. Equilíbrio precário. Em muitas técnicas codificadas de atuação observadas, sejam orientais ou ocidentais, encontramos uma postura na qual o corpo está, quase sempre, fora de seu eixo de equilíbrio normal, ocasionando um equilíbrio precário e diferente do cotidiano comum. Esse equilíbrio precário, ou equilíbrio de luxo, como refere Decroux, determina uma forma de equilíbrio cênico ou extracotidiano, resultando numa série de relações musculares e tensões dentro do corpo. Quanto mais complexos se tornam nossos movimentos, quando damos passos mais largos do que de costume, ou mantemos a cabeça mais para frente ou para trás, mais nosso equilíbrio é ameaçado. Uma série inteira de tensões musculares é estabelecida para impedir a queda do corpo. Assim, esse desequilíbrio resulta numa série de tensões orgânicas específicas que comprometem e enfatizam a presença material do ator, numa fase que precede a expressão intencional, caracterizando um trabalho pré-expressivo. Barba e Savarese, 1995, página 35, Passim. Oposição. Grotowski afirma que, se algo é simétrico, não é orgânico, e o teatro exige movimentos orgânicos. Grotowski, 1987, página 164. Assim, o ator busca uma assimetria conseguida por oposições musculares de suas ações físicas. Essa oposição muscular, de certa forma, cria certas resistências e tensões, gerando uma maior intensidade energética e tônus muscular. Barba e Savarese, 1985, página 184. Como exemplo, podemos citar o princípio do S, dos dançarinos e dançarinas Odissi, quando a cabeça se inclina para a esquerda, o tronco para a direita e o quadril para a esquerda. O resultado é um equilíbrio precário, novas resistências e tensões que criam a arquitetura extracotidiana do corpo. Ibidem, página 180. Base. Talvez a condição mais essencial para gerar organicidade, acredito, seja a base de um ator, determinada pela relação entre o chão, os pés, perna e o quadril. Encontramos em praticamente todas as manifestações cênicas codificadas, uma postura especial dos pés e quadril determinando uma base de sustentação diferente da cotidiana. Assim, o bailarino clássico dança na ponta dos pés, os atores de no andam com o quadril baixo, os atores de Kathakali se apoiam do lado de fora dos pés. O importante é descobrir uma base de sustentação do corpo que possibilite segurança para um equilíbrio precário e também para possibilitar maior liberdade para a coluna vertebral, que assim poderá dançar sobre uma base segura e fixa. Em uma relação aparentemente contraditória, o que dá a sensação de leveza no ator é justamente sua base fixada no chão. Nós, atores, somente seremos capazes de voar se tivermos nossas raízes fixadas no chão. E ter a raiz fixada não significa estar imóvel, fixo ou mesmo parado no palco. Mas, mesmo andando, correndo ou saltando, seja em cena ou em treinamento, o ator busca colocar sua base em estreita relação com o chão. Olhos e olhar. O ator busca descobrir uma nova relação entre o olhar e o espaço. Existem técnicas orientais que codificam exaustivamente todas as ações dos olhos, como o Kathakali. Através dos olhos,
O ator pode abrir ou fechar seu campo de afecção na relação com o espectador ou com o espaço, além de ser um dos fatores determinantes na precisão de uma ação física. Equivalência. A equivalência, entendida aqui como o oposto da imitação, reproduz a realidade por meio de outro sistema. Ibidem, página 96. Nota de rodapé. Não entrarei na definição e na discussão de realidade. Acredito que Barba e Savarese, quando utilizam esse conceito, o fazem para designar um comportamento diferenciado do cotidiano em oposição a um comportamento cênico. Fim da nota de rodapé. Assim sendo, o ator que busca uma técnica extracotidiana de atuação deve encontrar macro e micro tensões musculares que permitam uma nova relação em suas ações com o tempo e espaço. Como o ator ocidental não possui ações físicas e vocais previamente codificadas que devem ser aprendidas pelo aluno ator enquanto ações extracotidianas, como no caso das manifestações cênicas orientais, ele deve encontrar equivalentes orgânicos, em detrimento de qualquer ação que possa remeter ao clichê pessoal e cotidiano, recriando, reconstruindo e redimensionando a ação física. Variação e fisicalidade, segmentação, variação e omissão. Barba coloca que a vida do corpo do ator em cena é o resultado da eliminação, do trabalho de isolar e acentuar certas ações ou fragmentos de ações. Ibidem, página 170. Assim, o ator busca ter a consciência técnica de fragmentação do seu corpo para que possa proporcionar uma limpeza de movimentos e uma manipulação precisa de energia que será depositada em cada ação que realizar em cena. Com a fragmentação, cada ação do ator pode ser analisada de acordo com seus impulsos e detalhes individuais, e é, posteriormente, reconstruída numa sequência cujos fragmentos iniciais podem agora ser ampliados ou movidos para uma nova posição, sobreposta ou simplificada. Ibidem, página 171. Dessa forma, tanto a codificação como a fragmentação e a omissão de ações permitem ao ator uma recriação de sua própria partitura de ações já pré-codificadas, proporcionando uma vasta possibilidade de aplicações. Por isso, o ator busca aprender a, depois de codificada a ação, fragmentá-la, diminuí-la, omitir partes, aumentá-la no espaço e mesmo variá-la no tempo, tendo como única regra básica nunca perder a organicidade da ação. Sendo assim, agrupemos esses elementos de segmentação, variação e omissão da ação, chamando-os de variação de fisicalidade. Precisão. É um termo usado para designar exatidão, justeza e rigor. Na formalização da ação física, esses termos podem se aplicar não somente ao itinerário, ritmo e impulsos, mas também no que se refere à qualidade e quantidade de energia que alimenta a ação. Tanto na precisão física mecânica do movimento como na manipulação da energia. É necessário que haja uma espécie de corte ou parada, antes que termine sua linha de força, seu fluxo. Esse corte ou parada faz com que esse fluxo não se dilua no espaço, dando uma sensação de propagação da energia despendida para a realização daquela ação, como um eco. Intenção e impulsos. A intenção nasce na musculatura, antes de a ação se realizar no espaço. É como uma vontade de agir sem ação. Podemos defini-la também como uma tensão interna ou um estado muscular em alerta. Para que essa tensão interna ocorra, são necessárias no mínimo duas forças em oposição. Como exemplo, podemos citar a intenção de uma ação física simples como pular. Ao executar essa ação,
o ator transforma a ação de pular em uma ação física, e o pulo em si acontece no tempo e no espaço. Porém, se pedirmos a esse mesmo ator que, no momento do pulo, ele prenda o movimento e não pule, teremos um estado muscular em que, internamente, existe uma força que quer pular e outra força oposta que o impede de finalizar a ação. Essa oposição de forças, essa tensão interna, pode ser chamada de intenção. Grotowski, em Thomas Richards, confirma a intenção como um estado muscular. Normalmente, quando o ator pensa nas intenções, pensa que se trata simplesmente de bombear, romper em si um estado emocional. Não é isso. Não é um estado psicológico. É algo que se passa a um nível muscular no corpo e que está conectado a algum objetivo fora de si. 1993, página 107. Para Grotowski, o impulso é algo que precede imediatamente as ações. Os impulsos precedem as ações físicas sempre. É como se a ação física, ainda invisível do externo, tivesse já nascido no corpo. É isso o impulso. Antes da ação física, tem o impulso que empurra de dentro do corpo. Na realidade, a ação física, se não inicia de um impulso, vira algo de convencional, quase como um gesto. Quando trabalhamos com os impulsos, ela fica enraizada no corpo. Apud, Richards, 1993, página 105. Na verdade, Grotowski busca para o ator uma eliminação do lapso de tempo entre impulso interior e reação exterior. O equivalente a impulso nos escritos de Barba pode ser chamado de sats. Se para Grotowski esse elemento precede imediatamente a ação, para Barba, além de preceder a ação, também faz com que a energia possa ficar numa imobilidade em movimento. 1994, página 84. Essa é uma noção importante do impulso precedente à ação. Ele cria um estado de ação sem ação, uma ação imóvel, ou ainda uma imobilidade em movimento. Tanto Grotowski quanto Barba dão especial atenção à questão do impulso. No instante que precede a ação, quando toda a força necessária se encontra pronta para ser liberada no espaço, mas como que suspensa e ainda presa ao punho, o ator experimenta a sua energia na forma de sats, preparação dinâmica. O sats é o momento no qual a ação é pensada e executada por todo o organismo que reage com tensões, também na imobilidade. É o ponto no qual se está decidido a fazer. Existe um empenho muscular, nervoso e mental já dirigido a um objetivo. É a extensão ou a retração da qual brota a ação. É a mola antes de saltar. É a atitude do felino pronto para tudo. Pular, recuar ou voltar à posição de repouso. É um atleta, um jogador de tênis ou um pugilista imóvel ou em movimento, pronto para reagir. É John Wayne perante um adversário. É Buster Keaton antes de andar. É Maria Callas quando está para começar uma área. O sats é impulso e contraimpulso. Barba, 1994, página 84. A noção de contraimpulso é o que sugere o nome, um impulso contrário. Como exemplo, podemos citar uma ação de arremessar antes do arremesso. O atleta ou ator realiza um contraimpulso com o intuito de acumular energia para o arremesso. Quanto maior o contraimpulso, maior o impulso do arremesso. Dessa forma, o contraimpulso funciona como um acumulador de força. Como visto para a Barba, o impulso e a intenção são elementos quase idênticos, ao passo que para Grotowski e também para o trabalho do Lume, a intenção pode ser paralisada dinamicamente no espaço e o impulso deve necessariamente tomar corpo, mesmo que o movimento seja omitido. Porém, isso é simples questão de nomenclatura.
podemos encontrar o equivalente a impulso no que De Croo chamava de espasma, ou na biomecânica de Meyerhold, o que é denominado predigra. O importante a observar aqui é que existe uma espécie de pré-ação, ou pré-expressividade latente, antes mesmo do nascimento de qualquer ação física orgânica visível no espaço. Como visto, essa pré-ação foi observada por quase todos os grandes pesquisadores do teatro. Pode existir uma ação na imobilidade, uma energia que pode estar em potencial, uma dinamização corporal estática. Manipulação de energia. A palavra energia vem do grego. Tem aqui grafado no alfabeto grego, não sei nem como pronunciar, que significa em trabalho. Portanto, devemos compreender energia na prática como a manipulação corpórea de macro e microdensidades musculares em relação à força necessária para tal manipulação e à integração psicofísica necessária a essa manipulação. Assim sendo, seu entendimento é relativamente simples. Uma densidade muscular mais suave necessita de uma energia de manipulação menor. Uma qualidade muscular mais densa, ao contrário, necessita de uma força de manipulação maior e, portanto, necessitaria de mais energia. Em minhas anotações realizadas ainda em 1994, defini energia de uma forma que ainda permanece atual para mim. Através de trabalhos que venho desenvolvendo, geisha, fora do equilíbrio, bastões, posso crer que a energia pode ser concretizada através de alguns elementos corpóreos identificáveis. É um somatório do estado corporal, elementos corporais como equilíbrio, tensão, ritmo, fluidez. Estado mental, concentração nos elementos corporais descritos. E universo imagético, que é a capacidade de criar imagens e sensações que não estão presentes nos sentidos. Qualquer alteração nos elementos e subelementos altera a energia, o que dá ao ator uma gama muito extensa de possibilidades de pesquisa e experimentação. Fim da citação do diário. Muitas vezes, temos a tendência de criar um falso vínculo direto entre a presença do ator e a energia despendida na realização de suas ações físicas. A meu ver, a presença está muito mais vinculada ao campo intensivo e virtual do corpo subjétil que propriamente à energia despendida pelo corpo na realização da ação, apesar de a energia estar também em estreita relação na construção do corpo subjétil. Muitas vezes vemos atores que utilizam uma extraordinária potência de energia corpórea e vocal em cena. Saltam, gritam, utilizam-se de movimentação corporal e tensões musculares extremas, mas nos parecem completamente mecanizados. Mesmo com toda aquela potência energética em cena, enquanto espectadores, permanecemos aborrecidos, sentados na cadeira, aguardando ansiosamente o fim do espetáculo. Outros, utilizando-se de pequenas ações aparentemente cotidianas, sem nenhum dispêndio de energia aparente, nos prendem a atenção e nos remetem a um universo de jogo e de arte, a uma zona de vizinhança, de intensividades e de trocas. A presença e a realização do corpo subjétil não estão vinculadas ao uso extremado de energia, mas também seria impossível um corpo subjétil sem nenhuma energia. A energia em si não cria um corpo subjétil, mas a completa falta dela torna impossível essa criação. Claro que existe uma região que deve estar sempre e sempre energizada, isto é, em que deve existir sempre uma pequena tensão, ou grande em determinados casos, uma densidade muscular em relação a uma força para mantê-la em um ponto corpóreo, que acredito ser o centro orgânico do corpo e que, no entendimento do Lume e dos atores orientais, é um ponto interno localizado na região abdominal, ao qual denominamos, dentro do âmbito de nosso trabalho, Koshi. Um ator que possui Koshi, ou seja,
que tenha esse ponto ativado possui energia ativa. É imprescindível a ativação desse Koshi como parte essencial na criação do corpo subjétil. Nota de rodapé. Em meu trabalho anterior, A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator, escrevi alguns exercícios que utilizamos no Lume para ativar esse ponto tão importante. Ver principalmente a descrição dos exercícios entre as páginas 152 a 179 e também o audiovisual no CD-ROM. Fim da nota de rodapé. Dilatação corpórea. As técnicas codificadas de atuação têm como objetivo a dilatação do corpo cênico do ator. Segundo Barba, essa dilatação, dentro de uma possível explicação corpórea, pode ser definida como uma alteração do equilíbrio do ator, além de uma dinâmica física de oposições. Na verdade, acredito que, além desses pontos levantados por Barba, a dilatação corpórea esteja intimamente relacionada ao campo de intensividade e de virtualidade em que o corpo subjétil mergulha. Em outras palavras, a dilatação corpórea estaria vinculada à possibilidade do ator de encontrar caminhos corpóreo-musculares para que suas ações físicas e vocais, ou um conjunto delas, possam estar interligadas a esse campo intensivo e virtual do próprio corpo, mantendo e recriando a atualização dessas ações, ou conjunto delas, no tempo-espaço através de elementos corpóreos pré-expressivos. Pensando dessa forma, esse corpo dilatado, em estado cênico, incluindo o espectador e a troca estabelecida com este, seria o que estou denominando de corpo subjétil. A diferença é que a dilatação corpórea não é, para mim, apenas um elemento pré-expressivo, mas é a resultante do próprio corpo em estado cênico, no entrecruzar e na relação dinâmica de todos os seus elementos constituintes. Não estarei aqui na descrição de exercícios que possam proporcionar, após um longo período de tempo, a incorporação desses princípios, pois em meu trabalho anterior faço uma descrição exaustiva deles, também com um CD-ROM contendo pequenos vídeos dos atores demonstrando alguns desses trabalhos corpóreos e vocais. Mas peço permissão para transcrever um pequeno trecho de minhas anotações antigas, quando ainda em 1994 estava tomando contato com esses princípios pré-expressivos de trabalho. Nota de rodapé referente ao meio dessa anotação de trabalho. Geisha e Fora de Equilíbrio são nomes de trabalhos pré-expressivos que utilizamos no treinamento cotidiano do ator dentro do Lume. Para melhor entendimento deles, ver em meu trabalho anterior A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator, a descrição desses exercícios nas páginas 176 a 179 e também nos audiovisuais do CD-ROM. Fim da nota de rodapé. Citação do Diário de Trabalho. Assim que Simeone colocou que minha geisha estava fria e meu fora de equilíbrio não lançava, tentei mudar minha postura com relação ao trabalho, deixar a perfeição de lado e buscar a energia dos exercícios. Esqueci minha antiga geisha e parti à busca de algo que materializasse a imagem abstrata que havia sido colocada para mim. No caso da geisha, buscar a alma feminina, ou, no caso do fora de equilíbrio, lançar energia. Ora, mesmo sem conseguir uma perfeição corporal no trabalho do fora do equilíbrio, consegui após alguns dias uma sensação de lançar energia que estava diretamente relacionada a algo bem concreto, pois descobri no exercício uma relação direta de um impulso entre meu abdômen e minha coluna. Isso foi confirmado depois de algum tempo pelo próprio Simeone. O mesmo aconteceu com a geisha que, por acaso, fazendo alguns movimentos aleatórios, descobri uma microarticulação de quadril que me dava uma forte sensação de leveza, sensualidade e fluidez, que poderia aproximar-se da ideia abstrata para mim de alma feminina. E isso também foi confirmado pelo Sime após algum tempo. O trabalho estava se transformando.
Enquanto postura, essa mudança me fez pensar que o treinamento técnico para o ator não pode ser, em hipótese alguma, simplesmente corpóreo-mecânico, ou seja, aprender a manusear normativamente seu corpo segundo regras previamente colocadas. Mas o ator deve sim aprender também a manusear livremente sua energia dentro dessas normas, mesmo que essas normas se modifiquem em função dessa manipulação. Isso parece óbvio, mas descobri no trabalho prático e não é o mesmo que ler em livro. Todo treinamento é um amálgama de imagens abstratas que deve ser concretizado na musculatura. Lançar energia, transformar peso em energia, achar a alma feminina, sentir a voz, conter energia, expandir o corpo, voar. Fim da citação. Cabe, então, ao ator pesquisar, aprender a concretizar essas imagens mediante a descoberta de relações musculares no uso de seu corpo. Por exemplo, um espectador, quando em estado cênico, pode sentir ou pressentir uma espécie de voo ou leveza em meu corpo enquanto ator. Obviamente, não dentro de um plano formal. Eu, enquanto ator, não estou voando de fato, nem mesmo flutuo de fato. Mas o faço dentro de uma zona imagem intensiva corporal proporcionada pelo corpo subjétil. De meu ponto de vista, enquanto ator, meu suposto voo e leveza significam dentro de um plano muscular, enterrar minha raiz no chão, saltar em relação a esse mesmo chão, prender o abdômen e cair em raiz. E isso, para mim, de dentro também é um voo. Isso também significa leveza, lançar energia. Para mim, enquanto ator, no plano muscular, é nada mais que um impulso gerado em meu abdômen que percorre minha coluna e sai pela minha mão, fazendo que o corpo muscular se coloque em linha em relação a esse percurso do impulso. E isso, para mim, também é lançar energia, é sua tradução corpórea. Não quero dizer aqui que o corpo subjétil possa ser reduzido ao plano muscular, pois esse mesmo plano muscular gerará, desde que o trabalho não seja feito mecanicamente, planos intensivos de partículas de vizinhança no próprio plano muscular, redimensionando-o na ação realizada, lançando esse plano muscular às zonas virtuais de memória do ator e do espectador, gerando também zonas de afectos e perceptos ativos e passivos entre ator e espectador, zona de turbulência. Nesse sentido, o treinamento técnico é uma relação dupla. Por um lado, o trabalho que dinamizará relações intensivas no ator, e por outro, a necessidade de formalização dessa dinamização. E não há nenhuma relação hierárquica entre essas dimensões. Ou o ator pesquisa essa dinamização através de elementos corpóreos musculares concretos ou, ao contrário, através da dinamização das intensividades e imagens abstratas que também dinamizam relações virtuais em seu corpo. Busca uma formalização. Em realidade, não existe de fato uma separação entre um treinamento dito energético e outro treino dito técnico. Essa separação é meramente abstrata e didática. Eu também posso definir, sem nenhuma conotação e redução, o treinamento energético como um exercício técnico de desautomatização, pois também trabalha elementos técnicos como ampliação da capacidade muscular e articular do corpo e o desbloqueio de doxas e clichês musculares. Por outro lado, qualquer exercício ou trabalho técnico pode também servir como um trabalho energético, já que busca, além da incorporação de princípios pré-expressivos, também uma desautomatização do corpo e a busca de zonas de dinamização de intensividades através desses mesmos princípios. Durante algumas vezes, em períodos de treinamento dentro do Lume, eu e outros atores experimentamos utilizar alguns exercícios técnicos como elementos para uma desautomatização e busca de dinamização de intensividades do corpo subjétil.
Extrapolamos as questões formais dos exercícios e trabalhos e os tratamos como ações físicas em eterna transformação, assim como no energético. Assim, verificamos que o mesmo fluxo que ocorre quando em treinamento energético, dentro de uma não formalização, ocorre também no treinamento técnico, enquanto transbordamento e desarticulação formal dos trabalhos e exercícios. Acabamos batizando esse trabalho recente de treinamento livre. Hoje não busco mais, em meu trabalho, seja enquanto ator ou enquanto orientador de trabalhos de curto ou longo prazo, uma separação, seja temporal, espacial ou teórica, entre técnica e vida, forma e conteúdo. Nada mais artificial que tal separação. Claro que existem formas corporais vazias e mecânicas, mas, por experiência própria de treinamento e também por experiência didática, acredito que, quando tentamos mergulhar o corpo cotidiano em um universo intensivo de trabalho, sem pensar em nenhuma formalização, e acabamos esbarrando ou lançando esse corpo cotidiano nesse campo intensivo, seja por treinamentos técnicos ou energéticos, ocorre uma certa explosão corpórea que não desvincula absolutamente forma e organicidade. Na verdade, vislumbro hoje 3 vias distintas para o trabalho pré-expressivo do ator. Em primeiro lugar, uma busca de organicidade por amálgama, ou seja, treinamentos pré-expressivos concomitantes, mas separados, técnico e energético, como se fossem 2 vias distintas, cabendo ao ator realizar a conjunção e a diagonalização desses 2 universos. Em segundo, seria uma busca da organicidade na formalização, ou seja, uma busca de organicidade dentro de processos formais previamente colocados. Esse é o processo de aprendizagem pelo qual passa a maioria dos atores de manifestações cênicas orientais como No, Kabuki, Katakali, entre outros. O estudante, ou pupilo, aprende com o mestre a formalização da atuação e, ao mesmo tempo, vai buscando, dentro desta forma, sua organicidade. No Ocidente, podemos citar o balé clássico como exemplo dessa forma didática de trabalho pré-expressivo. Barba dá o nome de processo de aculturação a esse processo de aprendizagem do ator. Em terceiro lugar, seria uma busca de formalização pelo orgânico, quando tentamos fazer que o ator tenha a vivência orgânica de seu trabalho e, dentro desse processo, tanto a formalização como os princípios pré-expressivos sejam construídos e assimilados. Claramente, esse último é um processo muito mais lento e difícil, mas proporciona vivência intensa e orgânica de todos os elementos pré-expressivos. Minha pesquisa e também da maioria dos atores dentro do Lume caminha nessa direção. Enquanto trabalho de ator, busco, hoje, um processo de formalização que passe, primeiramente, pela organicidade direta no trabalho pré-expressivo. No universo didático, a pergunta que fica é: como traduzir aos jovens atores não a forma e o sistema metodológico do trabalho pré-expressivo, mas antes, a questão orgânica do trabalho de ator que, em si, já vem imbuída de toda a formalização? Ainda estou pesquisando e buscando, e talvez esse seja um rico tema para trabalhos futuros.